Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma. Como vocês estão? Espero que bem. Voltamos para março de 2020, mesmo estando em março de 2021. A nossa tristeza, estamos novamente trancados de casa. Ai, meu Deus do céu. Não vou nem comentar porque da outra vez que eu comentei, eu fiz foi brigar com o povo. Então, para não brigar com ninguém, eu não vou comentar nada. Vai que dá vontade de comentar, dá, mas eu vou segurar minha língua, né? Porque como diz a Bíblia, a língua é um órgão que traz bênção e traz maldição, né? Se você quiser abençoar uma pessoa, é a língua que vai fazer isso. Se quiser estragar com a vida dela, é essa língua mesmo que vai fazer toda essa bagaça. Então a gente não vai comentar nada. Vou deixar segurar, freia a língua, Lucilene. Freia a língua. Tá, vamos lá. Vocês estão escutando um barulhinho meio zzz, é porque o ventilador tá ligado, o quarto está muito quente, eu não sou obrigada a passar calor. Então vocês vão ver parecendo uma torneira abrindo aqui, né? Parecia que eu tomei um banho, isso porque eu acabei de tomar banho. Então o ventilador vai ficar com esse barulhinho de fundo. Relevem, supera, que vai ser o jeito, tá? Então vamos continuar a nossa aula comentando o que nós havíamos conversado semana passada. A gente está estudando a lição da revista, que fala sobre o evangelho todo para o homem todo. Jesus veio à Terra fazer diversas coisas. A principal delas, salvar o homem. E a salvação do homem não se deu apenas no plano espiritual, se deu no plano físico também. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, corre lá, dá pausa no vídeo, pegar a sua Bíblia, papel e caneta para anotar caso precise, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que ajude no seu devocional e volte. Pausa, pega a Bíblia, papel, caneta e volta. Voltou? Ótimo. Então, agora a gente continua a lição. Como a gente tinha comentado na aula passada, Jesus veio para, além de salvar o homem, ele veio resgatar o corpo, resgatar a mente e resgatar a alma. Hoje vamos conversar sobre o resgate de Jesus ao corpo, né? A essa parte física que a gente tá vendo. Esse corpo maravilhoso de Lucilene, corpo maravilhoso de você que está me assistindo. Seja você. Gabriel, Samuel, Kelvin, Mari, Isa, Bia, Lívia, Manu, Ana Júlia, Luquinhas e Rafael. Seja qualquer um de vocês, Jesus veio resgatar o seu corpo. Assim, caso também tenha outra pessoa me assistindo, veio resgatar o seu corpo. Como? É o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Jesus, ele realizou incontáveis milagres na Bíblia, assim, incontáveis mesmo, sabe? Não dá pra gente descrever todos. Tanto que em João 21:35, eu espero ter marcado, que eu vou até ler pra vocês. Pega a sua Bíblia aí. João 21:35. Eu não consegui achar João, gente. Estou ficando lenta em achar versículos da Bíblia. João 21:35, tá? No 25 tem 35, eu já tirei isso. Em João 21:25 fala um pouquinho sobre a questão da quantidade de milagres que Jesus fez. E diz bem assim: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, Jesus fez literalmente incontáveis milagres. Tem outro versículo também na Bíblia, que está em João 20:30, e eu fechei. Cabeça, né, pessoa? João 20:30. Se você não fechou, é só virar algumas páginas. Eu tive que abrir de novo. Em João 20:30 fala assim: também referente à quantidade de milagres que Jesus fez enquanto estava aqui no ministério dele. Diz assim, João 20:30: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então, assim, os milagres que foram descritos na Bíblia, eles serviram apenas como inspiração para vocês entenderem quem era Jesus. Entender o objetivo de Jesus aqui na Terra. Principal propósito de Cristo, salvar o homem. Não apenas no plano espiritual, no plano físico também. Tanto que dos milagres descritos na Bíblia, que Jesus realizou, tem uma média de 30 milagres que foram descritos. Que o autor foi lá, por inspiração do autor Jesus Cristo, por Espírito Santo,
O escritor foi lá e colocou milagre e tal. Uma média de 30. Mas o mais engraçado é que desses 30, mais ou menos uns 20 envolvem cura. Cura física, cura de doenças. Como eu acho que eu até falei no vídeo da aula passada, daquela mulher que tinha fluxo de sangue, que nada mais é hoje em dia que problema de mioma. A tristeza, né? Teve outros milagres também acho que do cego de Jericó. Isso, teve um cego também que foi curado. Tudo envolvendo cura física. Tipo aqui, ó, carne e osso. Uma média de uns 20. Tipo, a maioria dos milagres descritos de Jesus na Bíblia foram curas físicas. E 2 ressurreições. Ele ressuscitou 2 pessoas. Eu acho que deve ter ressuscitado mais, só não colocaram isso na Bíblia. Deve ter ressuscitado muita gente. E graças a esse poder que Jesus tinha de restaurar, de resgatar o corpo, sua fama precedia. Precedia de tal forma que temos uma situação bem inusitada que aconteceu com Jesus, tá? Ela envolve pessoas que eram consideradas excluídas, que ninguém dava R$1 para as coitadinhas. Tipo, você vai morrer com essa doença. E Jesus não fez acepção de pessoas por causa da sua condição física. Jesus atendeu a elas, resgatou e restaurou o corpo delas. E para isso, vamos abrir a Bíblia em Lucas 17, vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19. Esse eu vou ler o texto inteiro com vocês, se vocês puderem acompanhar na sua Bíblia, acompanhem, tá? Vamos lá. Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19, diz assim. O ventilador deixa eu leio. Vamos lá. Jesus cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam que aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levanta-se e vá. Você está curado porque teve fé. O texto, quando eu estava começando a ler, para entender um pouquinho do texto, porque ele é bem resumido, tipo, os leprosos chegaram para Jesus, pediu para curar, e Jesus mandou eles irem para o sacerdote. Aí você para, mas Jesus então não curou eles? Que bagaceira é essa? Jesus não podia falar igual fez em diversos outros, vá, tua fé te salvou? Que fez com diversas pessoas, né? Só mandou eles irem para o sacerdote verificar sobre eles. Aí a pessoa aqui que vos fala ficou curiosa e foi ler por que foi que mandou ir para os sacerdotes. Aí eu fui ver lá. O negócio dos sacerdotes, o texto é enorme. Não vou ler com vocês, mas quem tiver curiosidade eu vou deixar referência aqui. Que está em Levíticos 14, do versículo 1 ao versículo 32, tá? Vocês dão uma lidinha lá, se quiserem, para entender o porquê que Jesus mandou ele para os sacerdotes. Lá em Levíticos está falando assim, que quando a pessoa estava curada de uma doença de pele, ela deveria ir aos sacerdotes só para ter certeza que realmente estava curada, para ela voltar para a sociedade. Então, quando eu li esse texto, eu pensei assim, então na verdade Jesus tinha curado eles, não usou os jargões que a gente estava acostumado a ler nos outros versículos, mas Jesus havia curado eles, falou assim, gente, estão limpos, vai lá com o sacerdote só para fazer o ritual da purificação. Só que eles nem se atentaram se realmente eles estavam curados. Eles apenas obedeceram. Tá, beleza, isso é importante mesmo obedecer. Que Jesus havia restaurado o corpo deles, né? Mas bem que assim, já que eu vou ter que ir lá no sacerdote, vamos ter certeza, né? Alguma coisa assim do tipo. Mas não, uma dessas pessoas viu que estava curada. Tipo, eu não vou pedir pra alguém verificar que eu tô curada.
eu creio que eu estou curada e eu vou voltar para agradecer quem fez isso em mim. E sabe o que é mais legal nesse texto? Que a pessoa que foi resgatada ao corpo e voltou para agradecer era um samaritano. Daí você lembra, samaritano? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus não faz literalmente acepção de pessoas. Jesus era judeu. Esse cara era samaritano. Quem estuda um pouquinho mais sabe que os judeus e os samaritanos é tipo brasileiro e argentino, não se bica. Adora um zoar o outro, um se acha melhor que o outro, todo nesse nível, né? E Jesus, como judeu, curou um samaritano. Não fez acepção de quem ele era. Aquele homem precisava da cura no corpo inteiro. E Jesus curou o corpo inteiro. E ele engoliu, o samaritano engoliu seu orgulho, por Jesus ser judeu, foi lá, prostrou-se a Jesus e agradeceu pela cura. Ele simplesmente deixou de lado qualquer coisa que impedisse ele de adorar a Deus, reconheceu a autoridade de Deus naquele momento. Ele falou assim, não é um judeu, isso aqui é o filho do Pai, é o filho de Deus, é quem veio realmente me resgatar, me limpar e restaurar todo o meu corpo. Quem não sabe, a lepra, salvo engano, ela é associada à hanseníase, doença de pele. Encostou, pegou, sua pele fica podre e os membros caem, sabe? Esse negocinho cai dedo, cai a mão, cai o braço. Vai perdendo o corpo um pouquinho, então você vai andando, esse pedacinho vai andando junto, atrás, assim, caindo. Mais ou menos isso. E ele teve o corpo completamente restaurado. 10 leprosos procuraram Jesus em busca de cura. Ao curá-los, Jesus os enviou ao sacerdote para cumprirem os ritos da lei de Deus, porque querendo ou não havia uma necessidade. Tanto que esse décimo leproso, ele voltou também para cumprir os ritos, mas antes ele veio agradecer realmente quem foi que fez o milagre na vida dele, porque não vai ser o sacerdote, foi Jesus que curou a vida dele. Jesus, ele tem o poder para curar as pessoas e não exigir nada em troca. Pelo contrário, ele curou muitos mesmo. Mas muita gente, mesmo aqueles que o abandonassem mais tarde, pessoas que simplesmente foram atrás dele, atrás da cura, só pra isso, tá? Só atrás do milagre, não foi realmente atrás de Jesus, só foi atrás do milagre. Deve ter tido muita gente que fez isso. Jesus mostrou que faz parte das boas novas o resgate do corpo, atendendo sim às necessidades físicas. Jesus, ele tem compaixão de nós, ele não se importou que um dos 10 leprosos era um samaritano. Podia ter outro samaritano lá? Podia. Podia ter pessoas de outras etnias, outros vilarejos, outros lugares junto com aqueles 10 leprosos? Podia. Jesus não fez acepção de ninguém, falou, tá todo mundo curado e todo mundo ficou curado. Jesus, ele nos reintegra à sociedade. Tanto que um dos objetivos deles irem ao sacerdote era cumprir os ritos da lei. Os ritos da lei deixada por Deus, mas nos tempos antigos, que ainda era prática daquela época. Então ele falou assim, não, para vocês voltarem à sociedade é necessário que vocês cumpram esses ritos. Então vai lá com o sacerdote, fazer todo o ritual, que sinceramente era um porre, mas eles tiveram que fazer para garantir que eles voltariam para a sociedade, dentro do que era determinado em lei. Que Jesus sim, se submetia às autoridades da época, mesmo que algumas autoridades fossem assim meio besta, né? Mas Jesus se submetia às autoridades da época, porque ele veio cumprir a lei de Deus. Se na lei de Deus tinha que dizer, se você tiver lepra, e você for curado da lepra, você tem que ir para o sacerdote, fazer o ritual da purificação para voltar à sociedade. Jesus garantiu isso às pessoas para que elas voltassem a ter uma vida normal. Além de que Jesus releva a nossa ingratidão. Jesus perguntou, não era 10 que eu curei? Por que só voltou um? Não questionou. Falou, beleza, vai. Faça os ritos porque você já está salvo, você está limpo e você está curado. Jesus resgata o nosso corpo. Estamos vivendo aí num mundo de pandemia, ainda. O Brasil está numa situação deprimente em relação a algumas situações de doença. E algumas pessoas se encontram em leitos de morte e a gente não sabe se vão conseguir superar essa ou não. Temos que lembrar que Jesus veio para resgatar o corpo. Não importa a doença, se é Covid, se é câncer, se é AIDS, que é uma doença que ainda não tem cura, se é alguma outra doença que limita a pessoa a ponto dela perder a razão,
Jesus veio resgatar esse corpo, veio reestruturá-lo e garantir que essa pessoa consiga, assim, uma nova vida. Desde que ela entenda que a vitória que ela está conseguindo em relação a isso, esse resgate, essa purificação do seu corpo veio de Jesus. Jesus deixou os médicos, a medicina aí, justamente para ajudar a gente a conseguir alcançar isso. Não podemos desmerecer os nossos médicos, gente, de jeito nenhum, pelo amor do Pai. Né? Os médicos estão aí justamente para ajudar a gente a entender algumas coisas que acontecem no nosso corpo, justamente para ajudar a resgatar o nosso corpo. Deus permitiu tamanha inteligência para esses homens para garantirmos o resgate total do nosso corpo. Então não vamos desmerecer os médicos não. Se o médico mandou tomar remédio, vocês vão tomar. Tá? Nada de desobedecer. Se o médico falou, tu vai fazer tal exame, tu vai fazer tal exame. Por favor. Tá bom? Obrigada. Mas também não se esquecer que há determinadas situações em que pode ser que o médico fale, não tem mais jeito. Mas lembre, para aquela época, a lepra não tinha cura. E Jesus conseguiu restaurar a vida de 10 pessoas. Tá bom? Esse é o que a gente tem que falar sobre o resgate do corpo que Jesus fez a essas pessoas. Na próxima aula, domingo que vem, vamos falar dos outros 2 assuntos, que é o resgate da alma e o resgate da mente. E aí eu quero deixar como meio que lição para vocês. Da semana passada eu deixei dos políticos, eu espero que vocês tenham começado a pesquisar, tá? Pra pesquisar mesmo. Eu vou tomar nota. Mentira, não vou tomar nota não. Mas é sério, é importante até para vocês entenderem um pouquinho sobre o que Jesus fez. Que tudo que Jesus falou que ele ia fazer, ele tá fazendo. Eu quero saber se os políticos estão cumprindo as mesmas coisas que Jesus. Então, para a próxima aula, vocês dão uma lida no texto de Mateus. É Mateus? Calma aí, amores. Isso. Leiam Mateus 11, versículo 2 ao versículo 6. Isso, Mateus 11, do versículo 2 ao versículo 6. Tá bom? Então, dá uma lida, tá? E leiam e façam a seguinte pergunta lendo o texto. Ao mesmo tempo que você vai ler, você vai se perguntar a seguinte coisa. Detalhes desse versículo que evidenciam que Jesus oferece a João Batista e aos seus discípulos de que ele é o Messias. Dentro desse versículo, vocês vão fazer um momento investigativo. Vão minuciar ali os versículos e descobrir quais foram as coisas que Jesus falou no versículo que comprovam que ele era o Messias. Tá bom? Bom, é o que eu tenho hoje para passar. Por hoje é só. Lembrem, precisando de qualquer coisa, estamos aqui. Seja para conversar, jogar a conversa fora, para perguntar alguma coisa da lição, ou apenas alguma dúvida, algum conselho, qualquer coisa que queiram, estamos aqui para isso. Igreja serve para essas coisas. A igreja pode não estar nos 4 paredes, mas lembre, nós somos igreja. Então, como igreja, uma igreja deve cuidar da outra. Então, eu estou aqui para qualquer coisa, tá bom, gente? Um beijo, fique com Deus e até semana que vem. Antes de... Aviso rápido. Momento aviso. Domingo que vem eu vou mandar a aula. Provavelmente eu vou mandar mais cedo, porque temos live, culto, o culto da igreja vai ser online, tá? Vou mandar o link no grupo da igreja para acessarem, pra gente fazer o nosso culto online, porque é aniversário de Maranata. Ai, que festa, gente! Maranata vai fazer aniversário. Trancada dentro de casa, muito triste, mas a gente vai fazer aniversário. Então, vocês vão ter a aula, aí vai assistir a hora que der para assistir. E vão lá participar também do nosso culto online. Eu sei que tem um de vocês que não estão no grupo da igreja. Então, na hora que mandarem o link do culto, eu vou encaminhar o link para vocês também, tá? Mesmo que alguns já estejam no grupo da igreja, não tem problema nenhum. Mas é bom que vocês também acessem os seus celulares para participar do culto, tá bom? Agora sim, então, gente, por hoje é só. Beijo. Fiquem com Deus, até domingo que vem e torcendo para vocês conseguirem participar do nosso culto online, tá bom? Tchau, tchau!